Se você tem o desafio de encontrar talentos e muitas vezes tem dúvida de onde encontrar, assista esse episódio, porque talvez você tenha ideias muito interessantes que tem a ver com diversidade, tem a ver com inclusão e tem a ver com pensar de forma mais ampla. Talvez esses talentos podem estar escondidos na favela. Então fique ligado que o papo tá incrível. Você está no Respostas Humanas, o podcast da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, produzido em parceria com a Bravend. E hoje nós temos um tema muito interessante nesse episódio, que nós vamos conversar sobre talentos escondidos, adivinha onde? Na favela. Não é na universidade, não é, em Harvard, é na favela. Nós vamos descobrir como podemos desenvolver e encontrar talentos para poder gerar transformação. E para falar sobre isso, já eu apresento as nossas convidadas. Eu quero dar um alô aqui para Elis Soares. E aí, Elis? Estamos aqui no nosso 9º episódio. A Expo mesmo já está no final, as plenárias já acabaram aqui no Conar. E a gente está com essa missão de gravar esse último podcast, que eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com muitos insights e muito aprendizado também. Vamos fechar com chave de ouro, não é Vamos isso? lá. É isso aí, descobrir como é que a gente encontra talentos que estão escondidos por aí. Mas vamos lá, deixa eu apresentar a Sandra Gioff, que é CEO da O Trampo é Seu. Além disso, ela também é empreendedora em outros negócios e atua como consultora há muito tempo, como diretora da BRH e muito mais. Estava até conversando com ela sobre dinâmica de grupo, fizemos uma formação muito parecida. E estamos aqui com a Cibele Schiavi, que é diretora de operações, que faz a coisa acontecer, que consegue viabilizar a forma de encontrar talentos. Eu quero descobrir como encontrar talentos escondidos na favela, porque pode ser que você busque na favela ou em qualquer outro lugar. Vamos ter muitos insights interessantes. Obrigado. Obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Obrigada, prazeraço estar aqui, oportunidade bacana. Muito legal, né? E para começar, nós estamos aqui no podcast Respostas Humanas. Queremos começar fazendo uma pergunta para que vocês possam se apresentar, dizendo quem vocês são, como seres humanos, independentemente, sem falar o que está no LinkedIn, né? Sem falar o que você faz. Manda aí. Bem difícil, né? Então, eu sou Sandra Gioff, eu tenho 54 anos, mãe de um casal, apaixonada por pessoas. Hoje, assim, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher com cabelo curto, geralmente uso óculos, pele mais clara, branca, e você já deve ter percebido um sotaque carioca. Que é delicioso, inclusive. Há controvérsias. Boa. E a Cibele? Eu sou a Cibele, também sou uma mulher branca, hoje eu tô com meu cabelo preso, usando uma camisa laranja, não sei se o pessoal tá vendo também. Sou mãe do Renato e do Rafael e sou vó da Ana Lua. Super jovem. Sou casada, tenho 45 anos, quase completando 45. E hoje trabalho aqui junto no Trampo é Seu nessa missão linda. A gente também faz a descrição aqui nossa desde o nosso primeiro episódio, para poder incluir mesmo as pessoas que não podem nos ver por aqui. Então vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher de pele branca, estatura média, cabelos longos, encaracolados, com luzes douradas. Estou vestindo uma camisa polo azul escura com o logotipo da Bravend, que é um pássaro. E nós estamos aqui em 4 pessoas ao redor de uma mesa branca retangular. Ao meu lado está o Carlos, à minha frente a Cibele e ao lado também à minha frente a Sandra. E nós estamos numa sala bastante clara, branca, emoldurada com vidros, que dá pra gente ver o Conar acontecendo. E nós temos mais 2 pessoas aqui conosco na sala, que são Lucas e Cadu, que são da parte técnica, e a gente agradece muito porque a gente está no final do nosso dia e eles trabalharam muito para que esse podcast estivesse no ar. É isso aí, 100% focados ali, porque a gente grava e já sai como se fosse ao vivo, né? Uau! E já postamos, publicamos. Hoje já deve estar praticamente todos postados. Não sei se esse último vai dar tempo, né? Até fazer a edição, mas talvez dê. Bom, deixa eu fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, uso óculos de grau, tô com óculos pretos, cabelos pretos, tenho estatura média alta,
tô com uma polo azul marinho, que é a polo que representa a Bravendo, onde tem aqui um pássaro voando, representa, né, o crescimento, a busca por novas perspectivas. E tô com um iPad onde eu tenho algumas perguntas, mas com certeza a gente vai usar talvez uns 20 a 30%, né? Porque a gente vai descobrir o que vai vir de informação e vamos bater esse papo. Tô com uma folha aqui fazendo as anotações, bem focado, porque eu quero aprender um monte aqui com vocês. E quero começar te fazendo uma pergunta, Sandra. Como é que surgiu o Trampo é Seu? De onde que veio essa ideia? Qual que é o propósito de vocês? Tá, então assim, eu vinha de uma experiência grande em recursos humanos e tinha passado por várias empresas e estava liderando uma equipe de RH na saúde. E sempre a gente tem aquele incômodo de não tem diversidade na empresa, não tem diversidade no time, as empresas ou por marketing ou por estratégia ou pelas duas coisas estão sempre buscando. E eu virei pro meu time e falei, eu queria um médico preto, né, pra gente poder também trazer, mudar um pouco, só tem médicos héteros brancos aqui na nossa empresa. E aí o time falou, não tem. Eu falei, como não tem? Não é possível que não tenha. Não, porque o pessoal, geralmente, preto, está numa situação vulnerável, por uma construção do nosso país, então, geralmente não consegue estudar. Eu falei, claro, não é uma escala comum, mas tem. Eu conheço gente abessa na favela, trabalho muito com ONG já há anos, com Edu Lira, com Gerando Falcões, e conheço gente talentosíssima, que daria, assim, substituiria qualquer um de nós. E aí foi aquele incômodo de, peraí, será que a gente não está procurando no lugar errado? Ou seja, procurando essas pessoas diversas, e aí não só falando só do preto, né, mas LGBTQIA+, o PCD, enfim, todo o grupo que a gente pode colocar aqui, né? Será que a gente não está procurando no lugar errado? Ou seja, nas plataformas, na Faria Lima, como o Edu provoca muito, eu sou discípula apaixonada pelo Edu Lira, aprendo muito com ele. Vamos procurar isso na favela. E aí foi onde a gente começou a modular essa proposta de ir até o talento, porque esse talento, na nossa hipótese, né, pensando aí em projeto ágil, em startup, né, então assim, vamos colocar nossa hipótese aqui, esse talento não está vindo até a gente por alguma questão. Então vamos até ele, contratar alguém dentro da favela, que possa ser aquele olheiro de futebol, né, que olha ao redor, o filho da Dona Maria, o marido do não sei quem, a esposa, que tem talento, está fazendo a faculdade, e vamos buscar dentro da favela pessoas graduadas ou graduando. Porque hoje a gente vê muito diversidade para trabalhos mais operacionais, que é bom, mas a gente tem gente hoje estudando, que estudou e que tem um sonho de mudar, né, a realidade dele, da família dele, mas que não consegue às vezes nem fazer um estágio, porque ele está lá trabalhando como garçom para pagar o aluguel, ou está trabalhando numa outra posição como funileiro, porque não pode se arriscar, e às vezes também as empresas não dão a primeira oportunidade. Então daí que veio essa proposta da gente desenhar um projeto e que esse projeto potencialmente viria a se tornar a nossa startup, né, que a gente chama de startup de impacto social, como o Trampo é Seu. A Sandra contou então um pouco desse nascimento, né, dessa concepção desse projeto, mas aí quero trazer então para a Cibele para falar, tá, como que esse propósito, essa concepção foi efetivamente acontecer? Como é que vocês fizeram para que esse processo começasse a funcionar? A gente começou muito... Claro, o Trampo nasceu bem pequeno, então existiu toda uma empresas que acreditavam no Trampo e acreditam até hoje. A empresa hoje, basicamente, ela entra em contato com a gente, mas buscando a diversidade, né? Eles têm um propósito, eles precisam, né, trazer essa inovação para dentro da empresa, então é onde eles contratam o Trampo. Qual que é a nossa a nossa primícia, assim, né, para antes de fechar qualquer tipo de contrato, antes mesmo de trabalhar esse talento junto com a empresa? A gente sensibiliza o RH. A gente traz o que é o Trampo e qual que é o público que eu atendo. Porque a gente não trabalha com público que já está numa situação melhor. Nosso público é da favela, é da periferia, é as pessoas em vulnerabilidade social. Então eu tenho que trazer eu tenho que sensibilizar primeiro o RH e, consequentemente, a gente vem descendo, sensibilizando o gestor. Por quê? Porque na hora que eu apresentar esse talento
para a empresa, eles vão saber qual que é a situação dessa pessoa, vão conhecer histórias. A gente fala que a gente é apaixonado por histórias do trampo, né? Então a gente tem um processo no trampo muito mais humanizado. Então, quando a empresa, a gente fez todo esse trabalho com a empresa e a gente recebe essa vaga, a gente joga nas mãos das caça-talentos, que a Sandra falou aqui um pouquinho, que a gente contrata elas dentro da periferia. E aí ali começa aquela ação do engajamento e aí começa o processo um pouco mais humanizado. A gente às vezes fala assim, poxa, mas a favela tem tecnologia? A favela tem tecnologia. Na favela tem iPhone, gente. Só que assim, quando a gente joga um link na mão deles, a autoestima deles é muito baixa. Porque, poxa, eu vou me cadastrar numa vaga, aí olha aquele perfil, fala... A faculdade, de repente, que eu estudei é uma faculdade que a gente chama, entre aspas, né, de uma faculdade de segunda linha. Ou seja, eu não estudei na USP, mas eu fiz uma faculdade online. Será que a empresa vai ter esse olhar comigo? Então, consequentemente, aquilo ali já é um bloqueio para ele. Se cadastrar, ele vai saber, porque ele é inteligente. Mas aquilo acaba sendo um bloqueio. Ele não se cadastra porque ele acha que, não vou ser escolhido. Exatamente. Falta esperança mesmo. E aí, o que a gente faz? A gente colhe o currículo dele. Peraí, eu vou bater um papo com você. Aí vem toda uma questão de tentar desconstruir um pouco, né? Dizer pra você tem um talento, não é porque você mora na periferia, não é porque você de repente estudou, porque o que a gente encontra a maioria dos talentos que a gente encontra até formados, porque tem talentos formados e o número é grande, são pessoas que são bolsistas 100%. Gente, hoje conseguir uma bolsa de uma faculdade 100%, a pessoa precisa se dedicar muito. Então, ou seja, são pessoas que querem oportunidade. E sabe o que acontece com essas pessoas? Elas estudam, né? Tem ali o trabalho paralelo, ralo, e o currículo fica engavetado. Por quê? Vai trabalhar em outra função porque não tem oportunidade no mercado de trabalho. Incrível. Teve um profissional que trabalhou com a gente que ele foi primeiro ou segundo aluno da sala, teve bolsa, e ele falou, morava do lado da onde tinha os traficantes vendendo droga e ele se formou em direito e um profissional incrível, muito inteligente, mas a questão às vezes da autoestima, de não se apropriar daquilo que ele desenvolveu, ele acaba às vezes não encontrando oportunidades. E como vocês encontram os caça-talentos? Quem são essas pessoas? Não, na verdade a gente tem um trabalho forte com as ONGs para entrar nas favelas. Não dá para você entrar numa favela sem ter apoio e sem ter permissão, digamos assim. Então a gente faz parceria, mapeia o território que a gente chama, né? A gente é uma metodologia até aprendida muito com as ONGs. A gente mapeia aquele território próximo da empresa que a gente está trabalhando, porque é bom estar no entorno, é bom estar próximo. E aí quando a gente mapeia, a gente vê quais são as ONGs que estão por ali, faz alianças e a gente financia também o trabalho da ONG, ou seja, tudo aquilo que a gente recebe também tem um FII que a gente vai distribuir e a gente pega a ONG e a ONG leva a gente para dentro da comunidade, ou seja, para apresentar a um caça-talentos, ou seja, até para a ONG fazer o processo de atração dessas pessoas que estão lá. Então depende da região, da localidade. E aí a partir daí a gente tem lá entrevista, dinâmica e como a Cibele falou também, a preparação desse candidato para ir fazer a entrevista, porque ele tem baixa autoestima, ele não sabe como se colocar, e aí a gente vai interagindo e fecha a vaga. Então geralmente a gente manda para uma empresa 3 candidatos por vaga, que é a exigência de mercado. Então onde a gente achou tanta gente? As pessoas estão lá, só que elas têm que ser convidadas e não simplesmente a gente esperar que elas se cadastrem, porque elas sempre vão achar que elas estão aquém da possibilidade. Vocês que estão fazendo esses mapeamentos, a partir desse caminho de ONGs, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa realidade que vocês estão encontrando para que para nós também, para o público que está nos acompanhando, comece a ter uma visão um pouco mais clara do que realmente está acontecendo. Quais são esses números, quem são essas pessoas, o que está acontecendo nessa realidade da favela, da periferia? A gente tem dados bem recentes aí do IBGE que a maior população pretas e pardos está onde? Dentro da favela. Então a gente começa a conscientizar a empresa disso, né? Quando a empresa está muito na diversidade racial, né? Assim, pedem bastante, e aí a gente fala, poxa, você não vai encontrar no corporativo, você vai encontrar ali dentro da favela. E aí, como a Sandra falou, essa nossa parceria com essas ONGs, às vezes a gente trabalha com ONGs parceiras que fazem projeto social para criança, mas a criança ela tem família,
né? Então, ou seja, até no trampo a gente fala que a gente não impacta uma pessoa só, a gente impacta 3 pessoas, que é o mínimo que mora dentro de uma residência. Então ali a gente encontra pessoas, como a Sandra falou, formadas, mas também encontra muita gente que tem um ensino fundamental, né? E não consegue se recolocar no mercado de trabalho, porque as empresas acabam exigindo mais o 2º grau. Então, existe, como a Sandra falou, um mapeamento. A gente fez um mapeamento bem recente de uma empresa que eles tinham uma vaga muito operacional, e essa vaga eles exigiam o ensino médio. E aí a gente começou a dar números para eles, falou assim, olha, tem muito talento no que você quer, pessoas muito experientes, só que o nível é fundamental. Aí você pergunta para a pessoa assim, poxa, tem tanta forma de você estudar online hoje, tem o EJA, programas que ajudam, mas eu não quero. Então, assim, é uma escolha deles. Mas eles precisam ficar fora do mercado, trabalhar numa grande empresa onde vai oferecer ali um benefício para ele, um registro, uma estabilidade. Então, a gente forma esses dados e apresenta isso para a empresa. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim. E também, assim, até um complemento nessa questão. Vocês também fazem o questionamento empresa. Para essa vaga, será que vocês precisam mesmo, neste momento, do ensino médio? Sim. Porque a partir do momento que essa pessoa vai entrar e ela vai conseguir a vaga, muito provavelmente, eu gosto sempre de falar que a caminhada se faz caminhando. Ali, talvez, ele repense e queira fazer um EJA, queira voltar a estudar depois. Também tem esse contraponto de provocação com o RH? Muito, né? E tem uma coisa que a gente se incomoda bastante, a gente vem, até porque a gente está aprendendo, não é porque a gente saiba mais, sabe, Eli e Carlos, a gente está aprendendo isso. Então já teve momentos da empresa exigir a experiência do profissional na carteira, como motorista ou como qualquer outra coisa. E a gente fala, mas para que precisa ter na carteira? Essa pessoa tem na vida. E aí a empresa, porque a gente sensibilizou, discutiu, acaba fazendo uma prova prática e a pessoa é aprovada. E depois do depoimento da empresa, nossa, foi um dos melhores profissionais que vocês já trouxeram, que eu já achei. Mas sabe por que a gente acha dentro da favela? O soft skill. A gente acha fora da favela a formação, a graduação, que é muito importante para quem pode, mas temos que exigir, até porque a gente é pai e mãe e precisa exigir isso dos nossos filhos. Mas os soft skills, eles são desenvolvidos muito mais na vivência. E quando você vive uma situação de escassez, você é obrigado a aprender algumas coisas que, às vezes, numa situação de oportunidade, você não aprende. E os nossos profissionais, a gente tem um aproveitamento deles incrível. A gente não teve até hoje, 1 ano e meio, pessoas que foram demitidas por incompetência, por falta de ética, por falta de desempenho, justamente porque para eles não é um emprego, é uma oportunidade de mudar a vida. Então o engajamento é altíssimo. Então, no final do dia, tem uma provocação ao RH, aos líderes, de por que você está pedindo isso? Aonde vai ser usado? Só para complementar aqui, precisa ter inglês. Inglês para quê? Para usar no SAP. Mas eu já configurei SAP, eu usei SAP. Você tem inglês fluente? Entendeu? Então tem aquela coisa assim, eu quero o máximo, né? Eu quero a pessoa perfeita. Só que o perfeito não é esse. Então a gente precisa desconstruir essa visão. Muito legal. E quais são os desafios nesse processo, nessa jornada? Acho que a conscientização das empresas, assim, um pouco de... É muito essa questão. Precisa realmente ser de um inglês? Então, assim, você entende que você está lidando com uma pessoa que precisa de uma oportunidade? Então, eu tenho uma engenheira que hoje trabalha de babá. Eu não preciso colocar ela como uma engenheira na tua empresa, mas se eu der uma oportunidade para ela trabalhar como uma analista, ela vai adquirir experiência e daqui a pouco ela está sendo uma engenheira. Então, a dificuldade é um pouco as empresas entenderem que a gente usa um termo que, assim, pode soar bem ruim, mas não é. Mas você está hoje investindo para você lucrar lá na frente. Porque essa pessoa ela vai dar tanto valor naquela empresa, que é onde ela teve a oportunidade, que ela vai permanecer. Agora uma pergunta. O pré-requisito é ter, o trabalho que vocês fazem, é ter uma formação acadêmica? Ou não necessariamente? Geralmente a gente busca graduados ou graduandos, tá? Porque a gente entende que já tem um nicho aí que as pessoas buscam profissionais não graduados. Inclusive tem pesquisas recentes que mostram que no Brasil você tem uma Noruega inteira de pessoas que estão hoje formadas e trabalhando em posições que exijam menos. Eles chamam de subeducados, tá? Tem na Noruega. Mais de 5 milhões.
Tá, eu não vou lembrar de cabeça, Só mas pra ter uma ideia. mas é um número assim, é impressionante isso. Mas por quê? Porque eu não estou dando oportunidade para quem está estudando a ascender. Mas por quê? Porque eu tenho aí um viés de que o profissional que é bom, ou ele veio de uma faculdade de primeira linha, que tem títulos, ou é um profissional que já teve experiência. A primeira oportunidade, que é a porta de entrada, o entry level, as empresas às vezes não querem dar, como essa questão que a Cibele trouxe muito bem, de uma engenheira formada, trabalhando como babá, morando na periferia. Por que ela fez engenharia? Como é que ela passou? Né? E a gente não está falando de passar essas pessoas por baixo da mesa, não, tá? A gente tem processo seletivo, elas concorrem com outras pessoas e elas têm que ser tratadas com essa exigência de competência e com dignidade. Mas o que a gente está falando é, vamos rever esse perfil, vamos rever a nossa premissa, porque talvez elas não sejam as melhores hoje. O mundo mudou. A gente falando de tecnologia, de inovação. Para operar um drone, você precisa ter que formação? E daqui 10 anos, né? Quais são as formações que vão ser relevantes? Será que serão formações mesmo? Exatamente. Então a gente tem que estar se questionando. Até outro dia, qual que era a formação para você operar a rede social, né? Não é? YouTube, né? Qual é o perfil perfeito? O perfil perfeito é do cara engajado. Claro, tem que ter uma formação técnica, tem que ter uma formação de graduação. Ok. O trabalho de vocês vai dar definição dos pré-requisitos de uma posição, que é o que você falou de exige mais, exige menos, o que realmente é essencial. E aí depois vocês fazem até o processo de que ele foi contratado. Depois vocês têm algum tipo de trabalho na sequência? Temos, a gente não abandona. A gente acompanha esse talento. O mínimo é 3 meses, o máximo são 6 meses. Porque a gente entende que ele está aqui naquele período experimental. E aí o que a gente fez, assim, de uma forma bem bacana e bem leve para não virar avaliação de desempenho. Até porque a empresa tem todo esse processo. A gente conversa com esse talento, desde o processo dele admissional, entender se ele tem dinheiro para começar aquela primeira semana, o que pensa. Ele está desempregado, se ele tem dinheiro para comer, se ele tem roupa, porque de repente ele não tem uma roupa para se apresentar como a empresa pede, a gente consegue também apoiá-lo nisso. Mas é mais a questão de transporte, porque tem muita política na empresa, né? Depois de 5 dias e tal. Então a gente vem toda nessa pegada com ele de admissão e vai acompanhando nos 30 primeiros dias. Se a gente entender que tá bem, que ele tá se sentindo incluído, né, que ele tá tendo todo o suporte, a gente vai mantendo. Agora, se a gente entender em alguma fala dele, a gente tem assistente social dentro do trampo, né, em alguma fala dele que ele tá ali chateado com alguma coisa, que a gente tem também os dois lados para avaliar. Aí a gente já entra com a empresa, mas de uma forma que preserve ele, né, a fala dele, para não virar algo que vai colocar ele ali em algumas contradições com a empresa. Mas é o trabalho de acompanhamento. E vamos supor, assim, que já aconteceu, né? Poxa, Cibele, esse talento, ele é fenomenal, mas a comunicação dele não tá ajudando muito. Ele se comunica com o público e tem algumas falas, alguns vícios, algumas falas erradas. Será que vocês podem apoiar ele em quê? Aí a gente tem parceiros, né, de educação à distância, com cursos online, e a gente proporciona isso para ele e acompanha se ele está fazendo ou não, porque é algo para desenvolver ele e é para que ele possa crescer, de repente ter uma oportunidade melhor dentro da empresa. Então a gente não abandona, não. Como que, legal, muito legal. Como que vocês estão vendo o futuro aí do Nossa, era a minha pergunta. trampo? Sério? Era a minha pergunta. Você vê, ó, Eu falei assim, ó, estamos em vocês, sincronicidade. Conceberam o projeto, colocaram em prática, estão há 1 ano e meio mudando essa consciência do RH, e o que se pode vislumbrar? O que é que vem depois? Tem meta? Aonde vocês estão querendo atuar? A gente tem meta de impacto, que não é só a contratação dele, é impacto na família também. Tem meta de colocar pessoas na liderança, que é um desafio ainda maior. Mas, assim, o mais importante pra gente é meta de não abandono. Por quê? Como a Cibele colocou muito bem. Esse profissional que a gente colocou, a gente teve casos, né? Advogado preto falando inglês com OAB, desempregado. Era para as empresas estarem puxando uma pelo pé, outro pela mão, eu quero esse cara, enfim. O enfermeiro com 48 anos trabalhando como funileiro ganhando R$ 1.600. Ele foi contratado para ganhar R$ 4.500. Esse cara começou a ter benefícios, começou a frequentar uma empresa com uma estrutura diferente, onde o banheiro da empresa é maior que a casa dele. Começou a ter relacionamento com pessoas que têm, sim, um dia a dia, uma educação, um comportamento diferente da realidade dele.
Então ele está ali se ambientando. Se esse profissional não der certo, imagina a frustração. Uma coisa é você nunca ter experimentado daquela vida, daquele conforto, daquela possibilidade. Outra coisa é você foi viver num mundo completamente diferente do seu, né? Muito mais abastado, e depois você voltar para a escassez. Então, a responsabilidade da gente é muito grande. Então, a gente tem meta, sim, de crescimento, mas a gente tem muito cuidado com essa meta, porque, de verdade, a gente, claro, tem que ter uma rentabilidade para manter o trampo, mas a gente é uma empresa de impacto social. Somos empresa de impacto social. E a gente acredita, sim, que o que a gente está fazendo está transformando vidas. Então, a gente tem que fazer com segurança, trabalhar com realmente empresas que queiram, porque a gente também já se frustrou. Já começou com empresas que até queriam, mas não estavam nem um pouco preparadas. Então, a gente vislumbra um crescimento nesse primeiro ano, né, que é o segundo ano da gente. A gente quer crescer e a gente está pagando nossas contas, que é o primeiro passo. No ano passado a gente tinha que investir, esse ano não, já está elas por elas, e isso é legal, então a gente está entendendo que pode andar. Mas sim, a gente quer para o próximo ano triplicar o objetivo desse ano. Então, o objetivo desse ano é impactar 400 pessoas, que não é nada. Não é nada. Mas para quem está aprendendo e para quem está olhando CPF, nome e sobrenome, é muita coisa, né? E assim, eu acho que para quem está ouvindo aqui, acompanhando isso, ouvindo esse raciocínio, não tem como a gente não fazer aquela pergunta assim: como é que eu, daqui, que estou assistindo no YouTube, posso ajudar o trampo a realizar isso? Não fui eu que idealizei, não fui eu que concebi essa ideia, mas eu quero também fazer parte. O que eu posso fazer? Tem várias coisas e aí acabo me empolgando, né? Mas esses dias teve uma moça fazendo faxina em casa, a Thaís, né? A menina chegou, não conhecia, foi daquelas empresas que você pede, né? Uma gracinha. Quando eu olhei pra menina, ela tinha uns 22 anos, linda, educada, com uma postura. Aí eu falei, qual é a sua formação? Eu tenho um fundamental. Falei, você tem fundamental? Você já procurou outras oportunidades? Não, tô aqui limpando. Que bom, é digno limpar, que bacana. Mas aquela menina podia mais. Aí eu já virei pra Cibele, o que a gente tem de posição? Porque a gente é um desperdício, uma menina que tem uma certa formação, uma certa, né? Base ali, né? Só precisa de estímulo. Só de estímulo, mas para ela o mundo acabou ali com a perspectiva. Então acho que o que você pode fazer, Liz, é olhar para dentro de casa quem tá trabalhando para você. É quando você tá no restaurante, a gente tá no restaurante, alguém vem servir, pô, esse cara tem perfil do trampo. Aí a gente fala, você tá feliz aqui? Não sei o quê, você tá estudando? Então é estimular Caça o teu talento. Entorno, exatamente. E o trabalho de vocês é um trabalho de headhunter mesmo, Headhunter. na favela, é o foco. É. E para quem quiser contratar vocês, quem quiser ter acesso, como é que eles fazem? A gente tem tanto o nosso site, que é o Trampo é Seu, tá? Que você pode colocar lá e já vem. E tem os nossos LinkedIns e a gente responde todas as mensagens, né? Que eles procuram lá. Sandra Gioff no LinkedIn. O Trampo é Seu. Geoff com 2 Fs? 2 Fs I, Gioffi. E a gente, pelo site mesmo, tem o canal lá de WhatsApp que vai direcionar. Então, tanto pro talento que de repente se identificou, Isso. né? E quer falar, cara, eu sou esse talento que vocês procuram. As ONGs que querem ser parceiras nossas também, porque como a Sandra falou, a gente reverte um percentual para eles quando a gente faz essa recolocação de um talento indicado por eles. É um impacto que a gente ajuda eles nos projetos dele. E também tem a área de comercial, que daí para contratar a gente, entender, marcar uma apresentação, enfim, conhecer no detalhe o Trampo é Seu. Então, tudo pelo site. Todo ali, tipo de posições que precisa de uma pré-qualificação, que é ter alguma formação. Exatamente. E aí, curiosidade, né? Sei que aqui o objetivo não é a gente entrar nesse detalhe, mas cobra um salário, 2, 3, não precisa entrar nisso, mas é só pra... Posso falar, hoje a gente tem um modelo de FII mensal, ou seja, a gente trabalha 3 vagas por mês para a empresa paga R$4.000. Então, independente do que é o valor do salário, a gente está cobrando isso, que é bem tranquilo. E a gente trabalha muito vaga fechada, que é o sucesso, que é o que você paga para o trampo. No primeiro mês de contratado, você paga um salário, que é o salário do cargo para o profissional, e o mesmo salário para o trampo. Ou seja, não é em cima do total comp, do salário anual. Não, a gente... Tem um valor mensal mais um salário, é isso? Não, depende. Não, você pode pegar um ou pode pegar outro. Se você tem volume, você vai pelo valor mensal.
mensal. Se você não tem volume de contratação, aí você vai pela vaga fechada. Agora, tem projetos que a gente tem parceiros. Posso falar o nome de parceira? Pode, claro. Um dos parceiros maravilhosos. A gente tem a Balduco, que é um parceiro fantástico. Que bacana. A Starbucks, mas um parceiro muito bacana é a ArcelorMittal, que acreditou no trampo também lá atrás. E que contratou a gente para fazer um projeto lá e bem no interior de Minas Gerais, né? E para a gente construir ou buscar naquela comunidade potenciais. E foi um trabalho onde a gente aprendeu muito e teve apoio. Legal. Que aí é um projeto E aí é bom avisar o pessoal que hoje é 8 de agosto de 2023, o que ela falou do preço é de agora, viu? Não vai ligar lá, porque pode ser que amanhã mude, né? Não, e ela falou que Só tem pra não e ancorar, né? ela falou assim, tem o comercial somos nós, aí tem o financeiro também que somos nós, aí temos O time é RH. pequeno ainda, né? Mas é assim, pensa grande, começa pequeno e cresce rápido, né? Exato. Que a gente quer Legal. de verdade. A gente fala que a gente não quer ficar rico. A gente foi repreendido por isso, por alguns empresários, um time de conselhos que a gente tem também. A gente não quer ficar rico, a gente quer empregar. Exatamente. É que ficar rico, o que é riqueza? Né? Riqueza Exato. tem muito a ver com liberdade, tem muito a ver com uma série de coisas. É muito legal, o papo tá incrível e vamos para as respostas humanas. Vamos lá, aquilo que vier na cabeça de vocês aí, de uma forma curta, quais respostas humanas vocês querem dar para o trabalho presencial? Opção. Cibele? Também acho que é opção. Opção. Tá. Para flexibilidade de horário. Obrigatório. 100% obrigatório. Vamos A gente vive vamos isso no tornar lei trampo. isso. A gente vive no trampo. O trampo, você trabalha a hora que você quiser. E por último, respostas humanas para o acesso à educação. Fundamental. Direito. Isso aí, né? O que me resta falar é bora trampar, né? Bora trampar isso aí, muito legal conversar Bora com vocês. finalizar o trampo aqui de hoje. Vamos finalizar, Já são trampamos muito quase hoje 9 aqui. horas da noite. O trampo Vocês é querem seu. ser trampeiros? O trampo é seu. bora. Falamos bastante, mas tô bem feliz. O trampo é nosso. Aprendemos hoje. de Trampo é muito nosso. hoje, né? Exato. Muito Isso aí. demais. Obrigado, Elis. Valeu pelo Eu que dia. agradeço. Obrigado pelo Eu que dia. agradeço. E um grande abraço aí pra você. Até o Obrigada. próximo Prazer. episódio. Até mais. Valeu.